Fala galera, beleza? Dando continuidade aqui. Nessa aula a gente vai fazer o sidebar e o nosso header da aplicação ali do nosso home layout, né? A gente tem a página de sign-in, que é a página de fazer login, mas como ela é mais simples e a gente não tem um layout para ela nem nada, eu vou deixar ela para fazer depois que a gente fazer a parte aqui do home layout. Então vamos fazer esse home layout que vai segurar todas as páginas da área logada, né, depois que o usuário ele faz login no site, e aí depois a gente faz essa parte do sign in page aqui para deixar bonitinho, e aí a gente foca nas demais páginas aqui. Vamos fazer mais a base primeiro. Então, indo para o nosso base layout, que no caso aqui o nosso é o home layout, a gente vai fazer o seguinte, a gente já tem aqui sidebar, header e tem o nosso outlet aqui. Só que uma das coisas aqui que a gente já vai separar vai ser o seguinte, esse header a gente já vai até excluir ele, a gente vai excluir essas duas coisas aqui. Por quê? Porque o sidebar que a gente vai começar, a gente vai usar lá do nosso chat CN. Então se eu abrir aqui o chat CN, eu posso vir aqui nos componentes, ó, na seção aqui embaixo, e vai ter aqui o nosso sidebar, ó. Então tem esse item aqui e ele já traz toda a lógica pra gente, né? Fazer o toggle com ícones, traz ali os drop downs aqui também, você mudar de item, né? Qual é a companhia, vamos dizer assim. E tem outros exemplos que você pode acessar aqui em blocos, né? Em blocos aqui você tem aqui a sidebar e tem vários tipos aqui de sidebar. Mas a gente vai baixar ela aqui e a gente vai ver como que vai ficar. Ó, eu vou pegar esse comando, ó, que adiciona a sidebar, vou jogar lá no nosso código e ele vai instalar algumas coisas, né? Porque até então a gente tem aqui na pasta UI o button e o drop-down menu, né? Inclusive ele atualiza aqui, ó, opa, passou aqui. Ele atualiza o nosso CSS, né? Ó, atualiza o nosso CSS com algumas cores aqui, bonitinha. E aí, beleza, né? Eu tenho aqui o sidebar e tudo mais. Então ele altera algumas coisas. A gente pode ver aqui, ó, que tem a sidebar com algumas cores, inclusive, né? Mas até aqui com a cor do Itaú também, que a gente colocou e tudo mais. Qualquer coisa, se depois estiver diferente, a gente pode ir lá e copiar também. Mas ele atualiza algumas coisas que eu acredito que é as cores para sidebar. Mas por enquanto, beleza. Posso rodar a aplicação aqui de novo, né? Ele atualizou, então sempre é bom ver o que ele instala, o que ele atualiza para ver se mudou alguma coisa da outra. Então ele já instala algumas coisas aqui, ó. Ele já tem a input, separator, sheet, a sidebar mesmo, skeleton, tooltip, já baixa alguns componentes que é do próprio ChatCN mesmo, né? Então, beleza. O que eu adiantei aqui também já fiz, né? Deixa eu fechar todas essas páginas aqui, ó, para ficar mais fácil. O que eu adiantei aqui que eu já fiz é adicionei aqui dentro de assets uma pasta images. E aqui dentro dessa pasta image dentro de assets, eu coloquei essa imagem aqui, ó, background login, e também coloquei esse SVG que é a logo do Itaú. Eu vou colocar depois, aliás, né, na descrição do vídeo, vai estar o link do YouTube, onde você vai poder lá acessar o repositório com o código-fonte do projeto, que está completo lá já, então você pode ir vendo, mas se você quiser ir adiantando também, vendo algumas coisas lá, já dando uma curiada sobre o que tem, maravilha. Mas aqui a gente vai explicar passo a passo nas aulas também. Então eu já adicionei aqui as imagens. E aí, antes de a gente começar, inclusive, o layout, eu já vou fazer o quê? Dentro de SRC, eu gosto de criar uma pasta chamada constants, e aqui eu gosto de criar uma pasta chamada images.ts. Por quê? Porque aqui eu faço todas as importações das minhas imagens, ícones, enfim, e aí depois eu exporto de maneira mais fácil. Por quê? Imagina que eu uso uma imagem aqui, aí eu tenho que vir fazer assim, ó, import, vamos dar um nome para ela. Vamos colocar, por exemplo, assim, logo. From, aí a gente vem aqui, assets, images, e tá o logo. Tem que fazer tudo isso. Só que o que eu gosto de fazer? Eu gosto de deixar nesse arquivo aqui, ó, de images, porque eu faço uma vez só. Então, por exemplo, coloco aqui, ó, logo Itaú, por exemplo, e aí eu já vou duplicar essa linha e já pegar a outra também, ó, background login, vou colocar, e eu vou ajustar a importação aqui, ó, background login, e aí eu vou colocar aqui já, ó, export const, eu gosto de exportar em tudo maiúsculo, e coloco igual, e coloco esses nomes aqui, ó, logo Itaú, background login. Por que eu faço isso? Eu gosto de deixar tudo aqui certinho. Porque toda vez que eu precisar acessar uma imagem, é só eu importar essa daqui, essa variável images, e simplesmente puxar quem eu quero. Então, por exemplo, imagine no home layout, eu preciso colocar uma imagem aqui, ó. Eu venho aqui, abro chaves, importo essa variável que eu exportei lá, ó, images, e pego a minha, por exemplo, logo Itaú.
fica muito mais fácil do que no arquivo eu ter que ir lá fazer o import from, dar um nome. Então eu já dou um nome em um lugar só, e aí se algum outro lugar precisar dar logo também, eu não faço 2 imports, né? Eu só coloco aqui a referência do que ele está aqui dentro. E aí fica tudo certo. Eu prefiro assim, mas se você prefere do outro jeito, pode importar aqui na mão também, não faz diferença nenhuma. Legal. A gente fez aqui, ó, instalou a sidebar. Ele, deixa eu ver se ele dá algumas coisas pra gente. Ele dá aqui, ó, sidebar, um pouco de como a gente pode usar, né? Sidebar provider, app sidebar, sidebar trigger e algumas coisas, né? Ele dá pra gente. Mas aqui não vou nem olhar aqui o ChatCN, que a gente vai criar aqui o nosso. Ó. Então, dentro desse home layout, eu vou fazer o quê? Eu vou pagar esse outlet também. E eu vou colocar aqui, ó, da seguinte maneira. Eu vou pagar tudo isso aqui. Eu vou fazer, ó, sidebar provider, que vai vir lá de components UI, né? Eu vou pegar ele aqui, e aqui dentro eu vou colocar aqui, ó, um app sidebar, que é o que eu vou criar. Eu vou criar aqui dentro de components um app-sidebar.sx export function app sidebar. Por enquanto eu vou deixar assim, ó. Vou colocar uma div só aqui e um h1 assim desse jeito, não tem problema. E vou importar ela aqui, ó. Legal. Depois desse aqui, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui ó, um sidebar insert, que é esse conteúdo aqui. E aí aqui dentro, porque aqui de fato, ó, nesse app sidebar, vai estar aquele conteúdo que é igual isso aqui, né? Uma sidebar no canto, né? Vai estar de fato aqui dentro desse app sidebar. Esse sidebar insert é o que vai estar pós sidebar. Então, essa sidebar que tem esse conteúdo aqui, ó, é o nosso app. App sidebar é esse cara. E aí, esse conteúdo que está aqui todo, ó, que é onde está o header aqui, o conteúdo exibindo, ele é o nosso sidebar insert, né? Que é do próprio ChatCN mesmo. E aí, como que eu sei disso? Porque se você for vir aqui dentro de blocks e você pesquisar por sidebar, ó, você pode até ver o exemplo de código dele aqui. Ele faz aqui, ó, sidebar provider, e ele cria um arquivo chamado app sidebar. Não precisa ser esse nome, mas ele coloca, né? E aí aqui está toda a configuração do conteúdo lateral mesmo, que é o menu ali da sidebar mesmo. E aí, no resto, né, que está aqui, ó, ele coloca o sidebar insert, onde está o header, por exemplo, aqui é o header, o conteúdo das divs, que é o que está aqui dentro, né? Ó, essas 4 divs aqui. Então, ele coloca ali tudo bonitinho. Então, foi daí que eu tirei. Beleza. Coloquei o sidebar insert. O que eu já vou fazer aqui, então? Como eu tenho um header, eu vou colocar um header num componente aqui também, ó. Eu vou vir aqui dentro de components, vou criar um arquivo chamado header.tsx e vou criar aqui, ó, header return, e a mesma coisa, por enquanto vou colocar uma tag header aqui, um h1 header. Beleza? Fiz isso aqui, vou importar esse header aqui também. E aí, beleza, e aí é que eu posso colocar aqui o nosso outlet. Aqui, ó. Beleza, porque o que eu estou fazendo? Eu configurei minha sidebar, então de um lado vai estar o item, né, da sidebar com os itens que vai ter e tudo mais, e do outro lado vai ter ali o header, embaixo do meu header, todo o resto do conteúdo que precisa ser renderizado, né? Então tá tudo certinho. Eu posso olhar minha página e você já vai ver, ó, que tá legal, ó, app sidebar. E aqui tem o header e o tickets page, tá tudo uma maravilha, né? Ó, tá tudo certinho. A gente fez aqui. E aí, beleza. O que eu preciso fazer então? Eu preciso configurar agora o meu conteúdo mesmo da app sidebar. E aí esse conteúdo, né, que a gente vai colocar vai ser o seguinte: como eu já tenho toda a tipagem aqui do meu sidebar que eu vou usar, a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser o seguinte: eu vou colocar aqui, abrir chaves aqui que eu vou desestruturar. Vou desestruturar o quê? Vou colocar bem assim, ó, component props. Vou abrir aqui e fechar a tag, a generics, né, que a gente chama isso de generics, porque o que a gente vai ter aqui vai ser um type of sidebar, que vem aqui, ó, da UI sidebar, que é do ChatCN mesmo, né? Por que eu fiz isso aqui? Porque a gente tá pegando toda a tipagem, ou seja, o sidebar, ele tem várias tipagens aqui, ó. Side, variant, collapsible, muitas coisas aqui. Então, para eu não ter uma tipagem certa para isso aqui, né, para esse sidebar, não tem a tipagem aqui certinho, ó. Ele mesmo cria e tudo mais, né? Então, o que eu vou fazer? Como não tem uma interface para eu simplesmente referir, eu venho aqui component props e eu falo, pego o tipo, né? Então, desse sidebar aqui, eu pego todo o type dele e aí eu vou colocar aqui dentro, ó, traço, aliás, 3 pontinhos, props.
Ou seja, todas as propriedades estão aqui, ó. Então, props.about, como se fosse uma div, né? Tá tudo aqui. Eu tenho. Então, beleza. Só que aí, antes de continuar o conteúdo aqui, o que eu vou fazer? Vou criar uma variável aqui chamada navmain. Vou colocar. Ou você pode chamar de data também aqui, ó. Não tem problema. É os dados de navegação. A gente vai colocar aqui, ó, navmain, vou chamar esse nome mesmo. E aí, aqui eu vou ter um array. Aqui eu vou ter um array, e aqui dentro eu vou ter um objeto, e vou colocar como que vai ser a minha navegação na sidebar. Ou seja, eu vou ter um title, que vai ter esse texto aqui, ó, dashboard. E aí também eu vou ter um ícone, e esse ícone eu vou pegar o layout grid, que vem lá do Lucid React, ó, layout grid do Lucid React. E aí eu vou ter aqui também a URL, né? Qual é a URL quando o usuário clica em dashboard, né? Nesse texto. Ele vai para /dashboard. É isso. E eu vou criar só mais uma aqui, porque no nosso projeto só tem duas mesmo, inclusive. A outra aqui é tickets, que ele vai colocar esse ícone mesmo, tem um ícone de ticket mesmo no Lucid, ó. Vou colocar esse aqui, você pode colocar um melhor aí que você preferir. E eu vou colocar aqui, quando ele clicar nesse item aí, ele vai para /tickets. Beleza. É isso que eu preciso até então do meu conteúdo. Legal. E aí, o que vai acontecer agora aqui dentro desse return? Eu vou ter um sidebar, que é o que eu já peguei do chat-cn, e eu vou colocar aqui, ó, 3 pontinhos props, né? Ele vai espalhar esse conteúdo, e aí ele tá dando um erro aqui porque eu importei como um tipo, é só eu tirar esse type aqui, ó. Tira esse type daqui da importação, e aí tudo resolve. Isso aqui ele está falando o quê? Como você tem props, .about, access key, várias coisas, ele já está espalhando todas as propriedades aqui dentro. Você não precisa ficar passando, por exemplo, aqui, ó, about igual a props about. Aí você vem aqui, access key igual a props.access key. Não precisa fazer isso aqui. Isso que a gente está falando, os 3 pontinhos aqui, é já para espalhar todas as propriedades aqui dentro desse sidebar. Então, tudo certo. Beleza. Aí aqui dentro eu vou ter também um sidebar header, né, que a gente vai ter a configuração do header ali. Então, eu fecho ela aqui normal, ó, abre e fecha. E aqui dentro a gente vai ter o quê? A gente vai ter a nossa imagem. A nossa imagem que é a logo lá do Itaú. Eu vou puxar a variável que eu criei, images, e vou colocar a logo do Itaú aqui. Como texto alternativo, vou colocar chamar de Itaú mesmo. E só isso aqui, acredito que a gente pode até ver lá, ó. Tá aqui, ó, a logo, ó. Tem aqui já o estilo, inclusive, da sidebar que você tá vendo, já certinho. Já tá tudo no esquema, tá dando scroll e tudo, mas a gente vai resolver. Então, já tá acontecendo ali alguma coisa. Para essa logo, eu já vou colocar o seguinte estilo. Eu já vou falar que na margem Y, né, ou seja, em cima e embaixo vai ter 16 pixels, que é a unidade 4 do teu índice, e a logo também vai ter um W20, que é 80 pixels ali de largura. Beleza? Já ficou no tamanho que eu quero. Já vou colocar um MX alto para ele, no eixo X, deixar ali, calcular já as margens laterais. E vou colocar como é uma imagem, vou colocar um object cover. Só para ele garantir que, dependendo da proporção da imagem, ela não se estique nem nada. Ela tente caber ali no espaço que ela ocupa, que é esse W20, né? Então ela não se estica nem nada, não vai perder a qualidade, vamos dizer assim. Legal. Esse aqui é o header. Vou até colapsar ele, ó. Esse é o header da sidebar. E aqui eu vou ter o sidebar content também, ó. Sidebar content, que vem também do iSidebar. E aqui eu vou colocar o quê? Vou colocar um sidebar group. Vou colocar um sidebar group, vou importar também. E vou colocar aqui dentro um sidebar group content. Vou colocar esse item aqui, ó. Beleza. Aí, aqui dentro, também eu vou colocar um outro item que vai se chamar sidebar menu. Mas por que é tudo isso aqui? Porque isso aqui está lá na documentação, né? Se a gente for ver aqui, ele vai mostrar, ó, ele tem algumas coisas, né? Aqui dentro desse sidebar inset, ele coloca só esse header, breadcrumb, aqui é outras coisas que ele está fazendo, né? Mas se você for ver em outros exemplos de sidebar, cada um vai ter o seu modelo, né? Aqui tem, ó, sidebar trigger, algumas outras coisas. Então, dependendo do que você for usar, vai ter ali as configurações certas, né? Então, eu peguei, inclusive, um exemplo daqueles que ele tem ali, e aqui no caso vai ser esse aqui, ó. Coloquei sidebar group content menu, e aí eu vou colocar aqui o seguinte, ó. Eu vou pegar aquele minha variável data, vou pegar o navmain e vou fazer um map, como eu sei que é um array, então vou colocar aqui assim, ó. Vou chamar cada item ali de item mesmo, não tem problema. E aqui eu vou colocar sidebar menu item aqui, e aí eu vou fazer o seguinte,
vou colocar aqui dentro também um link, né, do React Router DOM. Vou colocar para onde que ele vai. Para onde que ele vai? Ele vai para item.url, porque eu já tenho aqui, ó, item.url. Quando eu clicar nesse link, ele vai para essa página. Então, beleza, tudo certinho. E lembrando que o React, toda vez que você faz um map, o primeiro item que vai renderizar, ele tem que ter essa chave aqui, só para o React entender que cada item aqui é único, ele não se repete, até para ele controlar a renderização e outras coisas que ele controla por baixo dos panos, né? Então ele te pede essa aqui, mas se você esquecer também não vai dar erro, mas vai ficar no console lá mostrando a aplicação que você está com chave duplicada, etc. Mas em si na sua aplicação não dá erro. Beleza, aqui dentro do link, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um sidebar menu button, que é o botão da sidebar. E aí, legal. E eu vou colocar aqui aqui dentro, na verdade, eu vou colocar uma propriedade size, que ele tem vários tamanhos. Eu vou colocar esse LG que fica um pouquinho maior. E aí, qual é o texto que vai exibir aqui? O item title. Basicamente, o que a gente precisa na nossa sidebar é isso. Então, eu tenho aqui, ó, dashboard e tal certinho, só não coloquei o ícone, né? O ícone ele vem aqui em cima. Eu vou chamar ele como se fosse uma tag de HTML mesmo, ó. Aí tem icon. Vou colocar ele aqui, vou colocar até um class name nele, ó, de size 5. Então, ó, bonitinho. Já tá aqui o texto, ó. Cliquei em barra dashboard. Por que recarregou? Porque eu não tenho barra dashboard. Mas se eu clicar em barra tickets, olha lá, ó, eu tô aqui em tickets. Né? Então eu não tenho a dashboard aqui. Mas eu poderia colocar aqui então, só pra gente ter. Eu posso colocar aqui dashboard. E vou colocar só um parágrafo aqui, só pra gente ter alguma coisa. Dashboard. E aí, legal. Então, ó, dashboard e tickets. Tá? Você tá vendo que aqui já muda bonitinho, né? Já muda os dois. Tudo certinho aqui. Tudo legal. Bacana, a gente fez isso aqui. Agora, o que a gente precisa fazer é o seguinte também. Não tem um item ativo aqui. Não fala qual que é o que eu tô atualmente. Então, não fala que eu tô em dashboard, não fala que eu tô em tickets, não fala nada. O que eu preciso fazer para, inclusive, mudar com o React Router DOM é o seguinte. Eu posso ter aqui uma propriedade chamada isActive, deixar true. Você vai ver que se eu colocar aqui, eu não sei se dá para ver bem, mas tem um estilo aqui para os dois botões, porque está todos como ativo. Então, o que eu já vou fazer também? Vou vir nesse sidebar menu e vou vir aqui dentro desse sidebar menu button varmint. Ele tem todos os estilos da sidebar aqui do botão em si. E aí, no botão, eu vou ver aqui que mais para frente, ó, nessa classe aqui com os estilos gerais, vamos dizer assim, lá para frente eu tenho alguém que configura esse botão ativo aí, ó. Tá aqui, ó, data active igual a true, vai colocar o BG sidebar ascent, mas eu quero colocar o sidebar primary, que é uma cor que a gente tem. E olha lá, ó, e essa cor, aonde que tem essa cor? Tá dentro aqui de styles, ó. Dentro de styles, eu tenho o sidebar primary aqui, ó. Tanto no dark quanto no light, é claro, né? Então, tá os dois aqui, ó. Então é daí que eu tô tirando esse item. E aí, beleza. Coloquei aqui essa cor. E aí agora eu vou colocar também a fonte. Ou seja, eu vou até copiar esse texto aqui. Ou melhor, tá até aqui já, ó, já tem o código pronto. Active True tá falando que tem um texto aqui, sidebar, Ascent Foreground. Eu vou colocar essa cor aqui, ó, Text White. Então, quando tiver ativo, o item ele vai ficar nessa cor aqui, ó. E aí, tudo certo. Por enquanto, a gente já volta também nele aqui, mas por enquanto pode deixar assim. E aí, beleza, coloquei esse isActive aqui. Só que esse link, o que acontece? Quando eu clico em Dashboard ou Tickets, ele muda de página. E aí eu preciso falar que o item ativo corresponde de acordo com a URL que está acessando também. Tem como a gente fazer isso? Tem. A gente vem por esse link aqui. Em vez de usar o link do React Router DOM, a gente vai usar o navlink do React Router DOM. Na prática é a mesma coisa, né? Ele funciona da mesma maneira. Só que a diferença é que agora eu tenho alguns poderes aqui que eu posso fazer da seguinte maneira. Eu posso vir aqui no class name. Eu poderia vir no class name e fazer assim, ó. Abre parênteses, abre chaves, né? E deixa eu colocar aqui um arrow function, só pra gente ver bonitinho. Deixa eu colocar certo aqui, na verdade, né? Eu abro chaves aqui. Eu poderia colocar aqui. E aí eu poderia vir e colocar algum texto aqui, que aqui você consegue ter uma propriedade chamada isActive. Ó, isActive.
Só não lembro se a sintaxe é dessa maneira aqui ou é dessa maneira aqui, ó. Não lembro bem. Por causa que aqui, se a gente vir no React Router DOM, aqui, ó, React Router Navlink. Se a gente vir aqui, ó, ele mostra aqui, ó, pra você como você tem, ó. Deixa eu até copiar. Ele mostra aqui que você consegue ter, ó, o isActive e o spend, porque você consegue falar que pro isActive ele vai ter algum estilo para o item ativo e para estar o item tá pendente ou is transition, né? Tem alguns aqui. Tem como você colocar dessa maneira aqui, ou tem como você fazer da seguinte maneira também, ó, que é como eu fiz aqui, que eu na linha de baixo do Navlink eu abro chaves, abro parênteses, abro chaves de novo. E aí depois desses parênteses eu coloco aqui, ó, igual maior. Essa sintaxe aqui é meio estranha mesmo, mas é normal. Sidebar menu button, eu coloco aqui dentro. E aqui eu consigo puxar os itens, ó. isActive, por exemplo, que é o que eu preciso. E aí é só eu passar ele aqui, ó. isActive. Peguei ele só para passar isso aqui. Tanto que a documentação, acho que ela até te fala. Aqui, ó. Você pode também colocar, ó, se você precisar do children, ou seja, se precisar usar em outro lugar, não num class name do próprio Navlink, você pode também fazer dessa maneira. Ele te dá o exemplo aqui como você pode fazer. E aí, como eu fiz desse jeito, eu passei o isActive para o próprio sidebar, que ele tem uma propriedade para controlar isso. Então, agora já funciona. A gente já consegue controlar o item ativo tranquilamente. E aí o que eu vou mudar também é o hover, né? Quando eu passo o mouse no item aqui, ele fica uma cor assim diferente, né? E eu não quero essa cor aqui. Eu vou aqui no meu button também, e eu vou no button var, onde tá os estilos, e eu vou colocar aqui, ó, que o padrão aqui do botão é o default. Então eu vou falar assim, ó, quando ele passar o mouse, ele vai fazer o quê? Deixa eu tirar esses estilos. Eu vou colocar, quando passar o mouse, você vai colocar uma borda da cor primary. Da cor, aliás, sidebar primary, né? Só que por padrão o botão não tem borda. Então o que eu vou fazer? Aqui nos estilos globais eu vou colocar uma borda e vou falar que essa borda é transparente. Transparent. Legal. E aí quando eu passar o mouse, ele vai colocar o hover border side primary, né? Sidebar primary. Então, ó, já funciona aqui bonitinho. E aí eu quero falar, por exemplo, também, poderia dizer que o texto aqui vai ser, quando eu passar o mouse também, o texto aqui vai ser branco ou outra cor. Então, vou colocar assim, ó, quando eu passar o mouse, o text vai ser sidebar primary também. Ó. Então, beleza, ó, passei aqui o mouse, tudo certinho, né? Funcionou. É isso aqui que eu quero mesmo, ó. Então, dá uma impressão que quando você passa o mouse, ele parece que ele abaixa a fonte, mas é só uma impressão visual, um bug visual. Ele só muda a cor mesmo e fica tudo certo. Então, legal. Já fizemos aqui, tá tudo certinho. Não precisa mexer mais em nada aqui desse botão. Para a gente fazer essa sidebar é isso, né? Então a gente não precisa mais mexer em nada dela. E o que a gente precisa fazer agora é mexer no header, né? No header a gente precisa construir ele porque a gente não fez nada nesse cara aí ainda. Então vamos lá. Nesse header, a gente vai começar a construir da seguinte maneira. Como ele tá feito. E assim, só para mostrar aqui também, no mobile, já o ChatCN já cuida disso pra gente também, ó. Ele não apresenta aqui, porque a gente não colocou ainda o botão para colapsar e tudo, mas ó, do 768 para cima ele começa a colocar essa sidebar. Então, fica tudo certo. Só para dizer também que já tá tudo prontinho. Beleza, o header, a gente vai fazer o seguinte aqui, ó. Dentro aqui a gente vai colocar uma div, porque a gente vai separar por um texto ali, e nesse texto vai ter também o botão para fazer o toggle, e do outro lado a gente vai colocar a opção para você colocar o tema Dark Light e um drop down. Então aqui eu vou colocar, por exemplo, o sidebar trigger, fecha nele mesmo, legal, e aqui embaixo eu vou colocar um H2, falando, por exemplo, bem-vindo, vou colocar um spam aqui, vou colocar meu nome, Vinícius Rubia, bem-vindo Vinícius Rubia. E eu já vou colocar um class name aqui para fonte semi-bold, só para ter um peso maior no nome do usuário. Opa. Fonte semi-bold. Beleza? E nesse H2 eu vou colocar um estilo também aqui já. Vou colocar um text LG que é 18 pixels ali. E legal. Fica assim por enquanto. E aqui nessa div eu vou colocar um flex item center, né? Flex item center gap 2. Se eu for ver isso aqui lá já, ele já tá, ó. Já tem o botão do trigger aqui também, ó. E você vê que já funciona. Só pra gente já ver até no mobile que a gente consegue ver, ó. No mobile como que fica.
Ele já faz todo o modelo pra gente de responsividade. Só que aí, algumas coisas eu não quero ter, né? Então, no mobile. Então, por exemplo, esse bem-vindo, Vinícius Suba e tal, eu não quero ter no mobile, porque no mobile não vai caber. Porque vai ter o item aqui e as coisas vai ficar meio apertada, né? Mas eu vou deixar assim e a gente já ajusta esse responsivo. No header, eu vou colocar aqui um flex, vou colocar uma altura fixa de 16, que é 64 pixels, e vou colocar um shrink 0, só para garantir que, dependendo da largura da sidebar ou qualquer coisa que aconteça, não estica o header. O header não pode ficar sendo esticado, nem comprimido, né? Então é isso que eu quero fazer. Vou colocar um item center, já que eu coloquei o flex, e vou colocar até aqui, ó, item center. Vou colocar um justify between para jogar um item, cada um pro seu lado. Um gap 2. Um border B, que é só uma borda embaixo, né, o border bottom. E um px4, ou seja, um padding ali 16 pixels no eixo X, nas duas laterais. Né, ó. Então já vai ficar já tem essa altura que a gente colocou aqui, né, de H16. Tem um padding aqui bonitinho. E também já tem a borda, o gap, justify between. Por que o justify between? Porque aqui a gente vai colocar uma div e vai chamar, por exemplo, o model toggle, aquele model toggle que a gente estava colocando. Ele vai estar aqui. E aí, esse scroll ele pode estar acontecendo, inclusive, ó, tá no scroll, porque a gente esqueceu lá na página do app, esse mode toggle aqui, ó. Pode ser que seja isso que está dando um scroll. A gente vai tirar dele, então é bom já lembrar de tirar ele. Então vamos tirar ele aqui. E a gente vai ver, ó lá, ó, acabou o scroll na página. Não está tendo scroll, então tudo certo. Então o botão já está aqui. Ó. Tem um tema da ArcLight, funcionando perfeitamente com as cores configuradas. E legal. O que eu vou colocar aqui mais de estilo é nesse sidebar trigger, eu quero colocar o seguinte, como eu coloquei um padding, aí acaba que o espaço aqui ele é ocupando um pouquinho mais do padding. E aí eu vou colocar aqui, ó, -L1, só para ele ficar um pouquinho mais para trás. Por causa do botão, dá uma impressão que o padding ele não se ajusta, porque aqui embaixo, no conteúdo, a gente vai ter um PX4 também. E aí vai dar uma impressão que o botão está desalinhado com o texto aqui. Só que não, é por causa que a largura do botão, né, em si, já que ele tem um pad no botão, dá a impressão que está desalinhado. Então esse menos margin left 1, que é 4 pixels, é só para ele dar uma juntada aqui para não dar esse bug visual parecendo que o botão ele tá para fora do conteúdo. Legal. Fizemos isso aqui. Aí agora o que a gente vai fazer é o seguinte, embaixo desse mode toggle, a gente vai colocar também aqui o nosso drop down menu, que vai ser o seguinte, ó, vou pegar aqui drop down menu. Beleza, e aqui dentro eu vou colocar o drop down menu trigger. Aqui, ó. E como esse drop down menu trigger é um botão, se a gente passar o mouse em cima dele, a gente vai ver que é um botão. A gente vai colocar esse shield para falar que o item filho desse trigger aí vai herdar todo o comportamento de botão, né? Ele vai ser o botão de fato. A gente vai puxar esse botão aqui do chat CN, né? E aí a gente vai colocar algumas coisas aqui, ó. Vamos colocar o variant, vai ser ghost. O size vai ser LG, porque eu quero um botão grande. E aí, por enquanto disso aqui, tranquilo. A gente pode deixar assim. Só que aqui dentro desse botão a gente vai colocar o avatar do chat CN. E aí se eu for ver, ele está aqui, ó. Vamos pesquisar por avatar. E aí a gente pega aqui e baixa ele aqui, ó. Chat CN add avatar. Porque a gente vai colocar dentro desse botão que ele vai ser o nosso perfil. A gente só precisa do botão para ele ficar estilizado como botão e ficar bonitinho ali. A gente pode rodar a aplicação de novo. E aí eu vou colocar aqui, ó, avatar. Vou fechar normal aqui, abre e fecha. Aqui vai ser o avatar image, ó. E sempre lembra de importar do próprio UI, dropdown, ou vai vir lá de components, UI, porque às vezes ele dá importação do Radix. E aí não vai vir com estilo, pode dar uma quebrada. Vou colocar aqui o SRC, ó, e vou colocar o Alt. O Alt vai ser meu nome mesmo. E a imagem pode ser uma imagem qualquer aqui que a gente pode pegar no Pexels, por exemplo. Eu posso pegar aqui essa imagem, copiar o link da imagem e jogar aqui, né? Posso colocar aqui qualquer coisa. Tá escrito Eugênia ali, ó. Vou colocar isso aí, Eugênia. Legal e bem-vindo, Eugênia. Eugênia
Eugênio Oliveira, por exemplo. Beleza. Esse é o nome. Aí tem um avatar image aqui. E aí também vou colocar aqui um avatar fallback, que vem do UI avatar. Que vou colocar, por exemplo, aqui, ó, EO, que é de Eugênia Oliveira. As siglas ali, as iniciais, né? Por que serve isso aqui? Porque quando a gente olhar lá na página, ela vai recarregar porque a gente abaixou agora o pacote e tá mostrando aqui, ó, tá mostrando o logo da Eugênia, só que aquele avatar serve para caso o não carregar, ó, a imagem ainda, ele parece aquelas iniciais, né? Então, bonitinho, ó. Deixa eu colapsar isso aqui também. Então, tá legal. Tá mostrando as coisas aqui, só que não tá alinhado, né? Então a gente precisa vir aqui na div e colocar um flex item center e um gap 4, só para dar um distanciamento ali, ó, bonitinho. Então, ó, tem os dois botões. É que o botão tá grande, dá a impressão que tá distante, né? Mas a gente vai ajustar isso da seguinte maneira. A gente vai vir aqui no botão e vai colocar um class name que vai ser o BG Muted. Só pra gente colocar uma cor aqui melhor, ó. BG Muted. A gente vai colocar o rounded full também para ter um arredondamento ali total, né? Então já fica aqui legal. Só que o que falta colocar aqui também? Embaixo desse avatar, a gente vai colocar um spam e vai colocar o nome da pessoa aqui, ó. Eugênia Oliveira. Aí vai ficar desse jeito, ó. E aí, ele tem um padding, um botão, né? A gente vai agora mudar esses padding aqui. A gente vai colocar um PR2 e a gente coloca aqui o exclamação, porque se colocar só o PR2, ele até que funcionou. Achei que ele não ia funcionar. PR2 e o PL, coloca aqui, ó, 1.5. Porque tem o padding right e o padding left. O padding left aqui, ó, 1.5. Ficou legal, já ficou bonitinho esse drop down aqui. Então, beleza. Agora o que a gente vai colocar é o seguinte. Precisa colocar embaixo desse spam aqui também um chevron, ó. Chevron down. Vou colocar isso aqui. Ele já vai ficar com a setinha ali também. E aí deixa eu colocar também aqui, que tá dentro desse botão, esse PR, deixa eu colocar ele aqui como fixo aqui, né? Ó. Realmente forçar esse PR aqui. Ó. Ele forçou, você vê que quando eu coloco PR, ó, ele acaba ajustando, né? Tem que forçar esse padding right aqui também. Porque quando você coloca um ícone, se eu não me engano, ele sobrescreve alguns valores, né? Lá no botão mesmo em si. Quando existe um ícone, ele coloca uns estilos para quando tem um ícone. E aí a gente só tá forçando os dados mesmos aqui. Beleza. Embaixo desse triangle, vou até colapsar ele. A gente vai ter o drop-down content. Drop-down menu content. E é de fato onde vai ter o conteúdo quando a gente clicar aqui em cima do Eugênio, né? É isso que a gente vai ter. E aí, esse content aqui eu vou colocar assim, ó, drop down menu label. Eu vou colocar aqui, ó, siga-me, por exemplo. E aqui vai ter o drop down menu item. E aqui desse drop down menu item é a mesma coisa. Ele aqui, ele é um div element, né? Ó. Só que aqui eu quero colocar uma tag A, que é para onde você vai colocar lá o link, por exemplo, do GitHub. Você vai colocar aqui, ó, GitHub e GitHub. E aqui você vai colocar também até um target underline blank para ele abrir numa nova página em branco, né? Do que abrindo sobrescrever a nossa página. Fiz isso aqui. Agora vou só duplicar aqui também, ó. E colocar aqui LinkedIn. Por exemplo, você pode colocar o LinkedIn. Aí você customiza aqui para você colocar o que você achar melhor colocar. Né? Mas se a gente for ver lá na página, já fica aqui bonitinho. E aí por quê? Se você for ver, ó, quando eu clico aqui, passo o mouse em GitHub, ó, o ícone fica ali, tanto que aparece até no canto da tela o link. Mas se eu passar aqui no resto, ó, ele não aparece. E é porque ele não aparece? Porque ele coloca a referência nesse item. Ó. Então a gente precisa colocar só uma shield aqui, ó. Só para falar que o item filho né, que é o que está aqui dentro, que seria o A, né, a tag A, ela que é o responsável por esse drop down menu item. Aí fazendo isso, ó, agora fica em tudo, né? Quando você passa o mouse, em tudo fica o link ali para você, ó, mostrando. Então já está bonitinho. Agora o que mais que a gente precisa fazer? Embaixo desse drop down menu item, a gente coloca um drop down menu separator, só para ter uma linha ali para separar. E aqui embaixo a gente coloca até aqui, ó, vou até copiar, coloca um drop down menu item também. A diferença é que agora eu vou colocar aqui, em vez de um A, eu vou colocar um link do React Router DOM. Por quê? Porque aqui eu vou colocar o to, para onde que ele vai? Ele vai colocar para barra, né? E esse target aqui não existe, né? Ele não existe. E ele vai para sair, no caso, sair. Vou colocar aqui também um drop down menu
shortcut, que é você colocar como se fosse um atalho, né? Eu vou colocar o ícone aqui, logout. Aí, ó, ele vai colocar aqui, beleza, então ele coloca esse botão sair, que ele vai para a página de login. Então, legal, então tem esse botão sair aqui, e aí o que eu vou fazer também? Aqui você consegue ter a variante, ó, você tem alguns estilos aqui. Aqui tem o default, que é o padrão que a gente está usando, e o destructive para ser vermelhinho, né? Então tem o botão sair aqui, é legal. Então, você vai ver que já está funcionando, já mostra aqui bonitinho. E aí, se você for ver, quando a gente abre aqui, ó, ele tem esse tamanho. A gente pode querer customizar o tamanho dele, né? Às vezes a gente não quer esse tamanho aqui. E aí eu vou no drop down menu content, cadê, ó? Do menu content, coloco um class name. Posso fixar aqui em 56, que é 224 pixels, ó. Então ele tá desse tamanho, eu vou salvar, ó, e ele vai ficar um pouquinho maior. Fica um pouquinho maior, o que eu posso fazer também? Tá vendo que ele tá colado na página, né? Eu posso falar também o alinhamento dele. Eu posso falar que ele vai estar alinhado no center, end, start. Eu vou falar que ele tá, por padrão ele é no centro. Eu vou falar que ele vai estar alinhado no final. Então ele alinha no final do botão, ó. Você percebe que fica, ó, bonitinho. Se você não quiser também fazer isso aqui, ó, colocar essa largura aqui, você pode colocar, deixar assim mesmo, né? Pode colocar menos também, pode colocar tipo uns 40, aí fica a critério de se personalizar como você quiser. Né? Dependendo do que você colocar o texto aqui, não vai caber e aí vai precisar crescer. Então, beleza, por padrão meu, vou deixar assim, então, 40, acho que ficou mais interessante. E aí, da nossa sidebar, é isso. Só que se for ver, tem um detalhe aqui ainda, que praticamente tá tudo certo, né? Então deixa eu voltar ao zoom normal. Tá tudo certo, abre o sidebar, fecha, ó. A gente consegue colocar certinho aqui, né? Tem o botão aqui do Dark Light também. Então, a única coisa que eu vou fazer nesse modo toggle aqui é que, em vez de ser esse outline aqui, eu vou colocar o Ghost, né? Para ele ficar bonitinho aqui, ó. Ou se eu quisesse também, eu poderia deixar até o outline e poderia deixar ele também arredondado, né? Poderia colocar um class name aqui nele, por exemplo, colocar um rounded full. E, ó, e aí ele fica mais bonitinho, né? Achei que ele fica mais interessante. Já que o botão é arredondado. Porque se não deixa arredondado o botão, aí fica esse aqui meio quadrado, isso aqui é arredondado. Então, para deixar bonitinho, deixar redondo aqui, ó. Legal. Isso aqui tá funcionando, só que no mobile, você vê que as coisas ficam, não cabe, né? Então por isso que eu quero tirar esse texto. Então é só vir aqui, ó, vamos vir nesse H2, né? Depois do TextLG, vamos falar o seguinte, ó. No mobile, ele é hide mesmo, ou seja, por padrão, ele não existe, ó, você já vê que corrigiu o problema, né? Então já corrigiu o problema. Só que quando ele tiver ali em SM, ou seja, no mínimo de 640 para cima, ele já vai ficar aparecendo. Então, 640 para cima ele já aparece, ó. Então, você já vê que vai aparecer ali bonitinho. Ó. Aqui ele ainda quebra, mas não chega a quebrar o nosso layout em si, né? Ainda dá pra ficar legal aqui ainda, né? Mas você poderia também, se você quiser que não tenha, dá pra fazer. Mas aqui já fica bonitinho, ó. Já consegue deixar maneiro. Então, do sidebar e o do header, é isso que a gente precisa fazer. Ó. A gente já configurou o sidebar aqui, os textos, os itens aqui ativo, né? Já mudamos o estilo global ali do sidebar mesmo. E aí agora a gente, na próxima aula, vamos fazer a página de login. E aí depois da página de login com a validação do formulário e tudo mais, a gente já pode seguir aqui para o resto da página, que é colocar de fato os filtros, os tickets, fazer toda a parte aqui que a gente tem visual, né? Então beleza, para essa aula é isso.